gente, tudo bem? Hoje tô costurando umas coisas aqui. Aí nós vamos conversar com vocês sobre um assunto como aprender outra língua. Eu vou dar conselho para vocês aprenderem mais fácil. Porque vocês às vezes me perguntarem como eu aprendi português. Então, eu comecei a aprender, eu aprendi sozinha, nunca comprei um curso, nunca fui na aula. Só achei um curso de graça no YouTube, que fez o professor russo, e ficou bom, porque eu gostei muito a língua, sempre estava gostando da língua em português. Para mim foi fácil aprender, foi 16 aulas de graça. E eu gostei muito, gostei do processo de aprender, me senti tão feliz no processo de estudar português. Parece que estava esquecendo os problemas, as coisas na minha vida que estavam atrapalhando na época. E assim que eu consegui aprender, eu acho que foi fácil, mais ou menos. No começo eu estava usando também o aplicativo que estava repetindo as mesmas palavras, que também ajudou para mim lembrar muita coisa, não esquecer as coisas, as novas palavras. Aí também depois eu estava praticando na internet, na minha cidade, com brasileiros, a língua, e é um pouco complicado, porque quando você começa a falar com alguém que fala na língua que você estudou, e você fica tipo com medo, porque o povo está perguntando uma coisa e você já esquece tudo que estudou. Mas é uma fase, né? Depois passa, quando você está tentando lembrar as coisas, responder, fazer outra pergunta para as pessoas. Aí você vai se acalmar com pouca experiência e vai começar a falar. Não precisa estar com medo, não precisa parar. Só essa fase é normal, entendeu? Depois eu estava andando na rua com as minhas preocupações, quando eu pratiquei bastante a língua, quando eu assisti as novelas sem tradutor, só com a língua portuguesa, comecei a entender mais. Aí já sabia bastante palavras. Aí eu não queria que alguém entender que eu falo na Rússia. Estava andando na rua e falando as preocupações na língua portuguesa. E aí eu consegui expressar a emoção sem alguém entender que eu falei sobre o quê. E é bom, eu já ouvi esse conselho das pessoas que aprendem as línguas, que ensina os outros a falar. Eles falam que você ficar no quarto e você olha o que você tem aqui no quarto e você fala na língua que você está estudando. Por exemplo, eu vejo uma coisa, vejo outra coisa, janela, mesa. Então, essa parte ajuda muito para você pensar o que eu falo agora. E a frase, quando você está construindo a frase na sua cabeça, também com erro, mas é uma boa prática. Eu recomendo muito para vocês praticar desse jeito, sozinho. Depois você pode perguntar ao seu amigo que fala essa língua se você falou correto ou falou com erro, para vocês estudar junto. Mas eu acho,
se eu estudar com o professor, ficaria mais fácil, mais rápido aprender português para mim, porque demorou muito para eu entender, para eu até agora não sei todas as regras, toda a gramática, mas já sei falar, né? E às vezes eu não entendo o que o povo tá falando para mim. Às vezes não sei como dizer corretamente. Às vezes eu posso dizer alguma coisa que significa outra coisa, confundir também. Isso é porque eu estava estudando sozinha. E eu acho que uma coisa mais grande que me ajudou foi assistir novelas. Assim também, que eu estava estudando inglês e estava assistindo série. Depois de fazer um curso básico de inglês, que eu consegui começar um pouquinho como construir a frase, como construir pergunta. Depois eu assisti essa série sem tradutor também. Eu acho que foi legendas, mas recomendo sem legendas, sem nada. Só olhar emoções da pessoa, o que eles falaram, como eles reagiram. Assim que você vai ver o que está acontecendo na situação que o filme está mostrando melhor, se fosse uma série, que você pode voltar no assunto todo dia. E às vezes você fica cansado, depois você, quando começa a entender o que está mais ou menos acontecendo lá, esquece que é outra língua. Depois você fica surpreso quando liga no outro dia, porque eu entendo nada, porque ontem parece que estava entendendo tudo, agora que pode confundir nessa parte. Então, eu recomendo muito assistir assim, sem tradutor, só assistir, ver ver a emoção das pessoas. Você fica emocionado também. Assim, você vai aprender mais rápido, mais fácil a outra língua, que você pode relaxar depois quando vai começar a entender mais ou menos, vai relaxar, esquecer que é outra língua, só assistir mesmo assim até o final. Depois você vai assistir outro filme, série, depois outro. E depois eu recomendo voltar para o primeiro capítulo do primeiro série que você assistiu e você vai ver o progresso. Porque quando você está assistindo todo dia, você não percebe esse progresso pequenininho que você tem. Mas quando você olha atrás, você já vai perceber, já vai ver a diferença, que você entendeu quase nada no primeiro dia, que você começou a assistir e quantas palavras assistir, quantas palavras você pode entender agora, depois dessa pouca experiência de assistir vários filmes, novelas ou série. Então, eu desejo para vocês muito sucesso na aprendizagem das línguas que vocês gostam de aprender. Também na língua russa. Qualquer coisa pode me perguntar sobre a língua russa. Eu vou tentar explicar, mas não sou professor para a língua russa, para estrangeiro, porque já expliquei como eu aprendi na escola, assim eu não consigo explicar para estrangeiro a língua russa, porque eu tô sentindo que tem que colocar aqui essa parte da língua e o outro caso eu coloco outra parte da língua. Por quê? Não sei explicar para o estrangeiro, não sei. Só assim que eu tô sentindo, eu nasci nesse ambiente
Mas nós na escola estudamos do outro jeito a nossa língua do que para estrangeiro. Não precisa explicar muita coisa para criança russa, né? Aí, qualquer coisa eu vou tentar explicar, mas não tenho certeza se eu posso. Ou se vocês querem treinar algumas palavras, se estão interessados em algumas palavras em russo, eu posso fazer vídeo para vocês. E aí, nós vamos ver no próximo vídeo. Agora eu tenho muita coisa para fazer, mas também eu lembro sobre vocês. Quero ajudar para vocês na estuda. E aí, por isso que eu estou nesse look hoje e tô fazendo costura porque tem muita coisa para fazer e não quero faltar o meu YouTube. Então, fiquei feliz de passar esse tempo com vocês e nós vamos ver no próximo vídeo. Até logo. Tchau!